meu nome é Amanda. Oi, meu nome é Karine. Um podcast de mulheres para mulheres. Um café entre amigas. Aqui Você pode sentir. Bom dia, comunidade! E aí, meu povo, como vocês estão? Tá bem, Mandinha? Eu tô bem, e você? Tudo bem, graças a Deus. Então tá bom. Já começa aqui, né, com essa voz diferenciada. Já peço desculpas, mas assim, hoje vocês vão ver uma outra versão da Amanda. Prometo que eu tentarei não tossir no ouvido de vocês, tá bom? Mas vai rolar. Vai rolar, gente. Desculpa, não vai ter jeito. Eu vou acabar tossindo, mas estamos aqui de corpo, alma e tosse, tá? É isso aí. E aí, como é que foi? É o que temos, tá tudo certo. Não sei, essa semana estou bem reflexiva. Até porque, gente, spoiler. Como vocês sabem, os episódios eles estão gravados. Hoje é a antevéspera do aniversário da Karine. Mais um aninho completado. Mais um aninho. Completos, quer dizer. E a gente reflete muito, né, quando tá próximo do nosso aniversário. Eu acho que isso já gera várias reflexões. Né? Ai, muita. E o meu aniversário ainda é bem no começo do ano, né? Então, geralmente já vem aquela reflexão de final de ano, do que a gente espera pro ano inteiro, né? E aí, junto com isso, o meu aniversário. Que aí eu já pego o janeiro inteiro, eu costumo ficar naquele meu momentinho de introspecção, de me entender, de analisar, avaliar, enfim. E esse ano foi meio diferente, assim. Aconteceram algumas coisas que eu não consegui tanto, e tudo bem, porque não é algo que é estático, né? Tipo, hoje vou parar, vou pensar. Simplesmente vem. Enfim, e não consegui. E tá tudo bem, mas parece que tá tudo meio que rebuliço, assim, na vida, sabe? Muitas coisas acontecendo, que a gente não sabe pra onde vai. E aí, junto com isso, eu tenho escutado um episódio de um podcast, na verdade, que quem me indicou foi você, que chama Para Dar Nome às Coisas. O podcast, né, chama. E aí tem os nomes dos episódios. E ele é simplesmente sensacional. Maravilhoso, sabe bem, né? Não, e assim, né? E eu estou super ansiosa, eu sei que você também está. Porque dia 15 tem a inauguração. Inauguração não, lançamento, né? E estaremos lá, então assim… Sim, lançamento do livro da autora do podcast. Isso, do podcast. Né? Enfim, é um podcast que é muito interessante também. Vai a dica aqui, que chama Para Dar Nome às Coisas, quem tiver interesse. E a gente, sei lá, eu me conecto muito, né, com o que a Natália fala. E eu ouvi um episódio esses dias que chama Isso é Realmente Seu? E eu até te mandei, você já tinha ouvido. Porque foi algo que eu me conectei muito, né? Assim, só um parênteses, eu já tinha escutado, mas quando você me mandou, eu escutei com outros ouvidos. Sim. Com outros ouvidos, então foi ótimo mesmo, porque eu falei, cara, nossa, eu faço isso mesmo. Conta pra mim. Mas é legal, porque vai muito da vibe que a gente tá no momento, total. né? Porque são coisas cotidianas que todo mundo passa. Então, se hoje eu tô, sei lá, de um jeito, eu vou ouvir de um jeito. Se eu tiver num outro momento, eu vou escutar de outro jeito o mesmo episódio, né? Enfim, e foi um episódio muito interessante, que ela fala muito sobre limites, né? E um limite de uma maneira que assim, a gente sabe, porém não é tão falado, ou não é tão racional. Pra mim, vou me colocar, né? Não foi tão consciente assim. E aí ela fala, isso é realmente seu? Então, por exemplo, o exemplo que ela dá lá, né? Ela é uma escritora, jornalista, enfim. E esse lançamento que a gente vai em São Paulo é justamente desse livro dela. E ela fala que ela ficou preocupada porque… do lançamento, como que vai ser e tudo mais, e não só do lançamento, mas a parte de edição, de tudo que ela queria fazer tudo. Tipo, tem um capítulo que tá mais pro final, que eu acho que seria interessante colocar mais pro começo, né? E aí ela fala com a editora dela, e a editora fala assim: isso é comigo. Só se preocupe em escrever, que é a sua parte. E aí ela discorre o episódio todo, basicamente, sobre isso. E ela dá vários outros exemplos que eu achei super interessante. Porque, assim, de fato, é a gente se limitar, mas não se limitar se reduzindo. É se limitar, assim… De fato, a minha função é escrever. Então, deixa eu escrever aqui, eu vou fazer isso. Eu não vou me preocupar se a capa vai ficar desse jeito, a ordem vai ficar assim, assado, não sei… E isso eu acho que é interessante, assim, Por que eu tô trazendo isso? Porque como, né, a gente já começou falando, vai ser meu aniversário, é um começo de ano pra gente, no dia da gravação é um começo de ano, são coisas que a gente começa meio que com muita sede ao pote, querendo abraçar o mundo, né? Aquela coisa de
vamos fazer tudo que a gente puder e abraçar o mundo. E de repente, assim, já gera uma exaustão logo no iniciozinho do ano, que é como eu venho me sentindo. Tipo assim, gente, é um cansaço mental. Inclusive, vindo pra cá, eu falei isso pra você, né? Eu falei, nossa, tô com cansaço mental, mas, gente, é tão. Hoje é dia 3 de fevereiro, assim. Então, assim, nossa, mas tá tão comecinho de ano pra já tá cansada. Mas já aconteceram muitas coisas comigo nesse começo de ano. Então, assim, será que esse cansaço é porque eu tô querendo abraçar coisas além da minha alçada? E não que eu não seja capaz, mas é porque não é meu, não é pra mim isso, não é pra eu me preocupar, né? Enfim, são coisas, assim, de reflexões. Eu acho que seria interessante a gente trazer isso, falar sobre isso, né? Porque acho que todo mundo em certa parte passa por isso. Não, com certeza. Tanto que, assim, só um adendo, que eu não posso deixar de falar, né? Mas essa editora da Natália, também a Natália, que é minha amiga querida, maravilhosa. Um beijo pra você. Enfim, voltando, né? Porque, assim, gente, ela é maravilhosa mesmo. E eu acho que quando a gente pensa em limites, é um assunto muito amplo, como todos esses que a gente vem trazendo também, né? Tanto que a gente até colocou uma enquete, que mais pra frente a gente vai falar qual foi o resultado. Mas limites é realmente é muito amplo. Então, assim, pode ser um limite que a gente mesmo se impõe, pode ser um limite que a gente acha que o outro tá impondo, pode ser um limite da gente saber qual que é o nosso papel. Por exemplo, quando você me mandou de novo o episódio, foi numa semana que eu não lembro exatamente o que aconteceu na nossa dinâmica. Não sei se foi alguma coisa do podcast, eu não lembro. Mas que tava muito essa coisa, tipo assim, calma, Amanda. E uma coisa que a Natália fala muito legal nesse episódio, depois que ela traz esses 3 exemplos, né? Ela traz 3 exemplos de pessoas que falaram, deram toques pra ela, tipo assim, calma, o seu papel é escrever. No outro, calma, deixa que a apresentadora vai conduzir. Coisas desse tipo. E ela fala que ela sabe da capacidade dela de assumir mais funções do que realmente é necessário. E eu sou muito assim também. Acho que de certa forma, não sei se é as mulheres ou vai do perfil mesmo, mas eu vejo que eu fico muito assim. E eu não, realmente, cara, não lembro o que aconteceu aquela semana, mas você mandou pra mim e fez muito sentido, porque eu percebi que eu tava de novo, sem perceber, né? Muito automático, mas eu tava de novo ultrapassando, talvez, um limite que eu tava pegando uma função que não precisava. Sim, né? sim. Então, acho que cara, é isso, assim, é muito amplo. A gente vai trazer esse assunto ainda outras vezes. Mas é isso, a gente também saber o nosso papel, saber separar o que é nossa função e o que não é. Ao mesmo tempo, não duvidar da nossa capacidade, né? Então, não é porque a gente é capaz que a gente tem que fazer. Sim. Não é porque tudo posso, tudo convém, né? Então, eu acho que a gente tem que saber equilibrar muito isso. E, recentemente, eu entrei, né, na academia nessa vibe de autocuidado e de cuidar mesmo da saúde e pensar assim em sair um pouco daquela rotina workaholic. Então, nossa, falei bonito agora, hein, gente? Workaholic. Nossa, ela é fluente em inglês. Bilíngue. Bilíngue, Mas assim, enfim, eu comecei, né? Tô super feliz, assim, realmente tô gostando. E normalmente eu vou após expediente, porque eu já tô na rua. Só que teve um dia que eu combinei com uma amiga. Foi um dia, inclusive, que a gente ia gravar. E eu fui de manhã. Fui pra uma aula de spinning. E eu lembro que a primeira aula de spinning que eu fiz, eu fui pensando assim, cara, chama o SAMU. Chama o SAMU porque eu vou morrer, né? E não morri. Tá, e que bom. foi muito legal. Não, foi muito legal porque eu reconheci que eu tenho sim limites, tô começando agora, depois de um bom tempo parada. Mas olha que legal, não tô tão ruim também. Porque, consegui, fui no meu limite. Sim. Né? Fui respeitando, escutando o meu corpo. Mas foi muito legal perceber que eu pude passar aquela imaginação, aquela ideia de limite que eu tinha. Ai, gente, olha, fiz... Tudo bem. Teremos vários efeitos sonoros hoje, hein? Eu sinto que teremos vários efeitos sonoros, desculpa aí. Mas então, Mas, assim, legal a gente falando ultrapassar, disso, né? Até porque teve uma outra vez nessa mesma semana
que eu pensei em, talvez você não tenha percebido, mas foi justamente com você, assim, também de academia, que você falou assim, não, hoje eu não vou. Eu vou dar uma aquietada no meu corpo, porque eu não tô legal. Que foi justamente dessa. Agora, Nossa, né? foi, que você tá foi. meio que com crise alérgica, alguma Pior coisa que assim. não, amiga. sei. Foi antes. Eu tava entrando no meu período. Ah, E aí, sim, lembra que eu sim. falei assim, que já é um momento de reclusão mesmo. Eu falei, não, fui várias vezes essa semana, cumpri a meta que eu coloquei pra mim mesma. Beleza, vou me, como fala? Me recompor. Sim. E a mesma coisa tá sendo essa semana agora por causa da situação, né? Desculpa. Então, e é legal. Imagina, mas é legal justamente por causa disso, assim, porque. Tudo bem, às vezes a gente se coloca essa meta, né? Não, pelo menos de 3 vezes na semana, 4 vezes, 5 vezes, sei lá. Só que, gente, a gente tem que saber escutar o corpo, tem um limite. E assim, não preciso chegar ao ponto de estar de cama, incapaz de ir numa academia pra falar, ai, acho que não vai dar pra eu ir hoje. Né? É a gente sentir, se perceber. Então, de fato, o tema que a gente vem trazer hoje, que é limites, porque a gente está o tempo todo entrando em contato com isso, porém, muitas vezes não é consciente, a gente simplesmente vai. Então, é amplo, né? Existem limites de diversas formas, que é o que a gente até comentou nas caixinhas de perguntas, do que seria limite, né? Que isso a gente vai falando mais ao longo do podcast. Mas eu acho que é interessante, assim, que é algo que é quando a gente se conecta mesmo. Então, você entendeu o seu limite a partir do momento que você ouviu o seu corpo, você se percebeu. Quando a gente tá muito no automático, a gente simplesmente vai. E outra coisa que eu acho bem legal, até por conta do podcast, tem surgido debates saudáveis com pessoas que eu conheço, sempre a respeito de algum tema, assim, né? Então, eu que sou um pouquinho ansiosa, quase nada. Tava conversando com a minha mãe esses tempos, né? E ela falou assim, eu já posso saber o tema do próximo episódio? Pronto. Aí eu falei, claro, mãe. Porque a mãe é mãe, né? Eu falei, claro, mãe, vai ser limite. Ela falou, o que é limite pra você? Então a gente começou meio que dar uma debatida nisso. Só que eu mais ouvi. Eu falei, eu não vou falar muito, porque o que eu for falar pra você é o que eu já penso e é o que eu vou falar lá, né? Então, se você quiser saber, você aguarda aí o dia que sair o episódio. Mas ela me trouxe 2 exemplos, assim, né? Que eu achei interessante. Então, um exemplo que ela deu foi, tipo assim, você tá numa corrida. Nossa, gente, me fugiu. Olha que loucura. Acontece, isso aconteceu comigo no outro episódio, né? Mas assim, eu vou só fazer um parênteses enquanto você recobra aí, recorda. Não vou voltar, eu acho. Mas pode Não, falar. Eu acho que vai. Você estava falando dessa questão dos limites, né? Eu acho que o episódio hoje, ele tá levando muito para o limite do nosso corpo. Tô sentindo aqui, gente, as vibrações. Mas, não, porque, por exemplo, tô muito focada, não tô extremamente focada, gente, não virei fitness nesse nível, tá? Mas assim, eu tô gostando de ir na academia, tô pegando gosto, tô realmente comprometida, eu quero, né? Faço essas mini metas. E semana passada, porque eu já tô com essa tosse alérgica, tá indo pra 15 dias e agora subiu, tô com uma sinusite. Eu sei direito o que eu tenho, eu só sei que é alérgico, porque se eu tô no ar, piora. Enfim, é bem alérgico. E na semana passada que eu tava pior, um pouquinho pior, assim, eu cheguei na academia e tal, e fiquei bem, mas hoje, essa semana, eu já tô percebendo que, tipo, não vai rolar. Eu vou ter que realmente me resguardar. Tô entendendo o limite do meu corpo. E eu vou ter que ficar mais quieta. Porque senão, disso aqui, eu não sei o que vai virar. Então, que nem hoje eu já fiquei quietinha. Na verdade, eu tô desde... Nossa, sexta, tipo, era 8 horas da noite, eu tava na cama já. Então, assim... Tô quietinha, que é realmente pra ver se meu corpo ele se recompõe. Comecei corticoide, então também falou que tem que pegar um pouco mais leve. Posso treinar, essa semana ainda vou treinar, mas assim, hoje, talvez amanhã ainda fique mais quietinha. Porque, eu tô percebendo que meu corpo ele tá pedindo, né? E eu acho que isso entra muito vai muito de encontro com o que você tava falando dessa percepção sua. Desse início de ano, de cansaço, será que eu tô abraçando muita coisa? Sim. E de reflexões. É o que você tá sentindo, por isso que eu brinquei, que eu tô sentindo a energia, mas acho que o tema hoje aqui, ele tá indo muito pra uma vertente de limite corporal, não só físico,
mais emocional e mental, Sim. né? E é interessante isso, né? Da gente entender o nosso limite. Não é porque você é incapaz, não é porque você é menos, não é porque você não consegue, ou porque você tá fraca, porque você não tá indo bem na academia, porque você. Entendeu? Porque às vezes, dependendo, é o que eu falei, dependendo de como tá o nosso emocional, a gente pode ser que leve pra esse lado. Tipo assim, não, mas eu sempre fiz, sei lá, fui na academia, fiz o spinning tranquilo. Hoje eu não consegui fazer 10 minutos. Nossa, eu tô. Não, tipo assim, né? Pega leve, né, com você. Isso. E eu lembrei. Os dois exemplos que ela Sabia deu. que você ia lembrar. Os dois exemplos que ela deu é assim. Exemplo, uma corrida, vai. Você vai fazer aquela corrida de 5 quilômetros. Mesmo que você seja. Você tem uma linha de chegada. Você faz todo o percurso e tem uma linha de chegada. Vamos supor que você foi o último a chegar. Não tem problema. Você ultrapassou um limite seu, né? Que é isso que você tá falando até. De academia, você ultrapassou um limite seu. Então, muito legal. Um outro exemplo que ela deu. Exemplo, criação de filhos. Então, você pega uma criancinha pequenininha, você fala, não pode pôr o dedo na tomada. Olha, não doce só depois sobremesa só depois do almoço, tem que comer saudável, tem que isso. Então, você vai criando barreiras, barrando, vai limitando essa pessoa e mesmo que seja pro bem, você está limitando. Porque você está educando, né? Tá limitando pro bem, tá educando. Mas será que isso é bom? Então, até onde é bom esse limite? E aí gera uma nova discussão. E aí, então, a gente vai. Pelo menos, eu gostaria de abrir um pouco mais para além disso, né? Desse exemplo inicial da Natália, do corpo e tudo mais. O meu avô, ele sempre falava assim: meu avô, ele era um cara incrível, continua sendo, porque ele deixou muitos valores pra gente, assim. E ele era um cara que ele falava muito pragmático, que a gente falava que ele tinha os bordões dele, mas ele era muito no exemplo. Ele era um cara muito íntegro. E ele sempre falava assim: tudo tem seu limite, minha filhinha. Tudo tem seu limite. E isso fica na nossa cabeça, né? Tipo assim, meio que em forma de bordão dele. Mas dependendo das coisas que eu tô fazendo, eu falo, não, tudo tem seu limite, minha filhinha. Sempre viu minha filhinha. Do bordão dele. Porque tudo tem seu limite. Então, assim, vou trazer pra parte social agora. Relacionamentos, né? Seja amizade, familiar, enfim, trabalho. Nossa, então, mas... assim, eu tô lá num trabalho. Eu tive um trabalho numa época. E foi tudo muito bem, foi muito legal tal, mas eu era funcionária e tinha alguns momentos que o chefe ultrapassava alguns limites. Porém, como eu era funcionária, estava sendo paga, a gente abaixa a cabeça, né? Tipo assim, não, tudo bem, ele tá no momento de estresse agora, eu entendo. Eu tô, né, eu errei, então tem que aceitar, tem que acatar. De fato. Só que eu ainda sou do tipo que pensa, tem maneiras e maneiras de falar. Então, assim, qual é o meu limite? Aí eu vou jogar a pergunta depois pra você. Mas, por exemplo, pra mim, entra no lance do autoconhecimento, que a gente já vem falando em todos os episódios. Mas o que eu tolero e o que eu não tolero. Então, não importa se eu sou funcionária, ele é meu chefe. Não importa se eu sou amiga, outro é meu amigo. Não importa se eu sou filha e mãe, enfim. Eu não sou uma pessoa que eu costumo desrespeitar os outros. Então, eu não gosto de me sentir desrespeitada. Isso é um limite que eu tenho comigo. Na conversa com a minha mãe, eu dei esse exemplo. É um limite que eu tenho comigo. Se eu sinto que essa barreira do respeito ultrapassou, é onde eu me posiciono. E muitas vezes sem educação também. Porque a pessoa deu abertura, vou na mesma linha. Ou... se é algo que não tem muito o que mudar, eu simplesmente me afasto. Mas eu conheço, é um limite que eu me coloquei também, sabe? Então é interessante também. Isso também é um limite. Então tem esse do que a gente estava falando do início, tem isso. E tem vários outros tipos, né? Mas daí a gente vai falando ao longo. Pra você, o que seria o limite? Eu acho que antes de pensar o que seria o limite pra mim, eu acho que a gente tem que lembrar que limites, eles são extremamente necessários. Sim. Né? A hora que você deu o exemplo da criança, de, tipo, até que ponto é bom o limite, né? Mas, a bem da verdade, as pessoas, elas precisam de limites. Por exemplo, o teu chefe, teu ex-chefe. Tipo assim, até pra ser humilhado tem limite, né, gente? Porque… pô, É verdade, até sim. pra ser humilhado tem limite, Sim. até pra ser todo ferrado tem limite. Então, assim, até pra ser dramático, eu sou extremamente tem limite. Então, assim, tudo tem limite mesmo. Tudo tem limite, filhinha. Adorei. Filhinha. Gostei, assim, muito bom mesmo. E, inclusive, até de sugestões que a gente tem ouvido e coisa e tal, né? De
enfim, de temas e de dicas pra gente, né? Enfim, eu acho que a gente também tem que se posicionar, né? Bom, acho que eu já tô respondendo. O limite, pra mim, ele vem muito dessa questão de como eu me posiciono. Sim. Uma coisa que eu vejo que eu tenho um pouco de dificuldade na parte profissional é porque como eu sou muito… Não querendo falar, mas assim, eu realmente sou muito carinhosa com os meus pacientes, sou muito acolhedora. Não carinhosa de ficar fazendo carinho, né, gente? Óbvio. Mas carinhosa, assim, de acolher, de escutar. E brinco, eu sou uma pessoa muito brincalhona. E tem alguns pacientes que a gente pega um pouco mais de intimidade e brinca. E é engraçado porque uma coisa que me incomoda, eu sei que não é na maldade. Minhas queridas, vocês que estão me escutando, não é na maldade, tá? Que eu vou falar isso. Nem em tom de super crítica. Mas uma coisa que me incomoda um pouco é quando o paciente me chama de amiga. Tipo assim, não amiga, porque assim… tipo, sim. amiga, não vou poder ir porque, tipo… E, tipo assim, tudo bem, eu entendo que também é uma forma de conexão, né? Mas ao mesmo E às vezes tempo… de costume também, de né? costume. Gíria. Mas é que assim, eu tipo, fico pensando, não, tudo bem, legal, obrigada. Que bacana que a pessoa tenha essa consideração comigo. Mas espera, calma, neste momento agora… Profissional. A relação é profissional, nós não somos amigas. Eu tenho muitas amigas que eu fiz por conta da profissão. Isso é claro, não tem como. A gente se aproxima muito de algumas pessoas. Mas é porque é aquela questão do limite. É muito tênue, né? De tipo, até que ponto a pessoa ela tá tratando com carinho e respeito, ou até que ponto também ela vai tratar tanto como uma amiga que perde o respeito. Sim. E não que eu quero me colocar numa posição de tipo assim, não, porque eu sou a doutora aqui. Não, gente, né? não é isso. Mas esses limites também de relacionamento. Então, a sociedade, ela precisa de limites, né? A gente precisa de limites próprios, limites com os outros, né? Então, talvez hoje, respondendo o que é limite pra mim, eu entender até onde me cabe, mas também entender que eu posso ultrapassar o limite já pré-determinado, desde que não atrapalhe, desde que não lese ninguém. Sim. Desde que não atrapalhe, não desrespeite o espaço de ninguém. Então, tem alguns limites que eles foram criados para ser vencidos, né? E tem aqueles limites que eles foram criados para ser respeitados e seguidos, sem flexibilidade, né? Então, é que é realmente muito amplo. Então, assim, limite, acho que são normas, combinados, pronto. Sim. Acho que eu posso resumir para mim hoje que limites são combinados, que a gente vai fazendo com as pessoas e consigo mesmo, né? Consigo próprio. Acho que Eu vi basicamente uma isso. definição que fala assim, que limites… Vou até ler, gente, porque eu achei tão interessante. É assim, ó, limites diz respeito ao que precisa ser protegido em nós. Aquilo que, se for violado, vai nos violar. Muito bom. Natália que falou, gente, sério. Maravilhosa, Abençoada Natália. Maravilhosa. A Natália do podcast, do Para Dar nas Minhas Coisas. E eu falei assim, gente, é uma definição maravilhosa, porque, de fato, se a gente ultrapassa algo do que faz sentido pra mim, porque o limite é individual, né? Se eu sinto que eu estou ultrapassando algo, ou, voltando no exemplo da academia, não estou bem, meu corpo não tá legal, e eu tô ainda assim ultrapassando, querendo me vencer, né? Porque nunca é sobre o outro, né? É sobre nós. Tô tentando fazer isso. Ou tô num ambiente que eu sei que eu não sou tão respeitada, já ouvi gente gritando e permaneço, eu estou violando algo em mim. Nossa. Porque é algo que eu preciso proteger em mim. E aí não é sobre o outro, né? Não é sobre o que o outro tá fazendo comigo. A pessoa, ela pode fazer o que ela quiser. E quem coloca… O limite, pra mim, é como se fosse uma certa mãozinha, assim, que a gente coloca e fala, ó, aqui não. Né? Lógico. E aí, você falando, me veio na cabeça assim… Por que às vezes é tão difícil a gente saber se posicionar? Porque a gente tem medo de não ser aceita pelo outro, a gente tem medo de decepcionar o outro, a gente tem… Entendeu? E daí é quando a gente olha pra fora. É quando a gente tá mais preocupado fora do que dentro. Mas a gente quem? A gente mulher. Não querendo, assim, né? É uma generalizada, né? É uma generalizada, mas de forma geral, porque isso vai de pessoa para pessoa, lógico. Mas de forma geral, quem tem mais dificuldade de se posicionar, de colocar os seus limites, somos nós, mulheres. A verdade é essa. A gente não consegue perceber o limite de quando tá ultrapassando.
Sim. né? O limite. Até porque, culturalmente falando, se a gente for voltar Não, na criação, né? A mulher era que tinha que ser a boazinha. não, Era que tinha não dar pode conta de desagradar. tudo, né? Não desagrada. Mulher senta de perna cruzada. Mulher não sei o quê. Nananã. Então a gente sempre foi muito imposta. E o homem, na verdade, na criação é assim. Ai, dá um boneco pra ele brincar Não. de lutinha, dá carrinho. O homem tem Na que ter a verdade, força, tem que ter um não sei o quê. E a mulher é a bonequinha pra cuidar da Eu casa. acho que a gente pode resumir assim, sem querer que fique claro, né? Não estou tomando pontos aqui, políticos, enfim, sociais. Mas de certa forma, acho que assim, a mulher ela sempre teve muitos limites e o homem não tem limite nenhum. Porque a verdade é essa. Lógico, isso, né, já tem tá mudado. intrínseco, tá né? Tem mudado, mas é intrínseco. É muito intrínseco. Porque, por exemplo, eu não vejo um homem, não vejo um paciente falar assim, que ele tem dificuldade de impor o limite de respeito. Vixe, o que eu mais vejo no consultório é mulher que tem dificuldade de impor o seu próprio limite. E, gente, não é um limite de tipo assim. Sei lá. É uma coisa bem banal. Tipo, eu não vou conseguir correr 5 quilômetros. Uhum. Não é isso. Mas, tipo, às vezes é aquele limite, tipo assim, olha, você está me desrespeitando. Olha, sim. a forma como você está falando agora, eu me sinto mal. E tudo bem, às vezes a outra pessoa, ela não teve essa intenção, mas a forma como eu me senti também é importante, né? Posicionar para o outro, porque a gente só sabe dos nossos limites a partir do momento que a gente vai vivendo, experienciando e se comunicando. Porque se a gente não comunica, o outro, nem a gente vai saber qual que é o nosso limite. Não, e o quanto é importante a comunicação, né? Super. Eu comentei isso com a minha mãe também. Eu falei, quando a comunicação, ela não necessariamente precisa ser uma discussão. Tipo, discutir de trocar ideias, mas não de briga, né? Até porque se eu comunico o outro, eu ensino como ser tratada. Sim. Tipo assim, porque, por exemplo, o que tem a ver pra mim também limite, o que é negociável e inegociável pra mim. Totalmente. Então, se a pessoa ultrapassa qualquer barreira, como que a Karine de 10 anos faria? Ih, bloqueia, beijo, tchau. Era tão mais fácil resolver assim, sabe? É muito mais fácil. Muito mais. Simplesmente some, desaparece e tá tudo certo. Ignora. É difícil a gente enxergar a importância do outro e querer que esse outro permaneça na nossa vida. E para isso precisa ter alinhamentos. E isso em qualquer tipo de relação. Sim. Não tô falando só relação amorosa. Então tem que ter. E é importante isso, porque, por exemplo, não quer dizer que eu estou brava com você, que você não serve pra mim, que isso, que aquilo, mas olha, eu não gosto quando falo assim, assim, assado, por exemplo, porque eu não falo assim, assim, assado com você. Então, enfim, eu acho que engloba muita coisa, é interessante a gente se perceber sempre, pra gente poder enxergar, porque dependendo da nossa consciência, é mais fácil a gente jogar sempre a responsabilidade ou a culpa nas costas dos outros. E aí, assim, nossa, mas parece que sempre acontece comigo. Mas por que tá acontecendo sempre com você? Você que é o alecrim dourado e todo mundo é o errado? Ou você não tá sabendo se colocar também? Porque tem isso. Muito, muito. E no início, assim, quando eu tava pensando muito sobre isso, eu cheguei a ouvir, assim, nossa, mas você tá mais egoísta. Mas você só pensa em você. E não é que eu penso em mim, é que eu estou me entendendo. E quando a gente coloca um limite, quem ultrapassava esse limite que é o que vai mais sentir. Porque certeza. Agora você não ultrapassa mais. Aqui não, lógico, entendeu? Tipo assim, aqui é mãozinha. Aqui não. Aqui não. Vamos parar por aí, né? Sim. E como será, né, que as pessoas entendem limite? Eu acredito que elas também entendam de uma forma muito ampla, né? Eu vou pegar o que a gente colocou de enquete na semana passada. Foi. Né? Então, você aí de casa ajudou muito. Você aí de casa ajudou muito, né? A nossa pesquisa, DataPod. E vamos lá, ó. Pera lá, gente, um minuto. Nós colocamos. Ai, gente, desculpa. A nossa enquete, tá? Como eu me posiciono para o outro, teve uma escolha de 43,5%. Tá? Peraí, dá os. Perdão. Tudo primeiro. Ok, desculpe. Se você não viu a nossa enquete, nós colocamos 3 opções, porque na verdade são muitas, né? Mas as 3 opções eram, então, o que você entende sobre limites? Essa era a pergunta da enquete. Opção A, né? Como eu me posiciono para o outro? Opção B, quando não confio em mim para algo? E opção C, as duas ou mais. Então, a primeira opção, que é como eu me posiciono para o outro, 43,5%. Eu achei até que foi um número
significativo, né? Quase metade. Pensando que quando não confio em mim para algo, não teve nenhuma. E as 2 ou mais, que essa era a mais óbvia, que seria uma grande maioria, né? Foi de 56,5%. Exatamente porque limites é muito amplo, né? É um tema muito amplo. Mas assim, é interessante, né? Eu percebi isso agora. Mas é interessante essa parte de quando não confio em mim para algo, ninguém pensou nisso. Ninguém relacionou limite com isso. Quer dizer, relacionou porque colocou na última opção, né? Mas teve muita gente que considerou essa forma de posicionamento. O limite igual a posicionamento, né? Porque como me posiciono para o outro. Sim. Então é interessante também a visão que cada um tem sobre o assunto. E que justamente é legal conversar sobre, porque nós mesmos, quando estava definindo temas, a gente colocou muito como posicionamento perante o outro. Porque geralmente é o que a gente pensa, né? É isso que eu falei, tipo, a mãozinha, assim, é como se fosse essa mãozinha. Mas aí, a gente se conhecendo e vendo os nossos limites também, né? Então, assim, o que tá na minha alçada, o que não tá, o que eu consigo na academia, do meu trabalho, o que dá pra eu fazer, o que não dá, o que me cabe. Então, sei lá, amizades mesmo. Então, eu preciso ir lá na Amanda fazer isso. Será que eu preciso? Não, isso daí é dela, não é meu. Né? Consigo ajudar até tal parte, outra parte não. Fazer sopa quando a amiga tá doente é uma responsabilidade de você, com certeza. Eu acho, gente. Vocês não acham? Não, carinho. Responsabilidade, né? Não, responsabilidade é muito forte, né? É um carinho, uma consideração. Mas o que eu vi? Eu fiz alguma coisa. Aguinha de coco eu levei. Eu já levou. Não, também já cuidei. Não, tô brincando, né? Não, mas eu digo assim, de cada um se colocar no quadrado mesmo, né? O que me cabe, o que não cabe, o que é pra mim, o que não é. O que não é. E lógico, no meio disso existe gentileza, existe carinho, existe o cuidar do outro também. A gente não precisa ser aquela coisa extremamente engessada. Egoísta, né? Você está egoísta, ó. Normalmente quem mais fala que a gente tá egoísta é quem mais sai perdendo com o nosso posicionamento. Então, assim, de alguma forma, a pessoa ela ganhava algo com a sua bobice. Vamos por assim. E geralmente é inconsciente, né? Mas, não tô falando, pelo amor de Deus. Tem gente que faz na maldade, mas tem muitas relações que. Se ela vai familiares, não é na maldade, né? Óbvio. Então, que eu acho que é a forma mais. Ou a primeira forma que a gente pode perceber alguma coisa dessa, porque é a nossa primeira relação, né? O primeiro relacionamento, ele é familiar. E já fechando, assim, já puxando um gancho pro próximo tema, né? Qual que é a importância da gente ter esse limite? E você de casa, sabe qual que é o seu limite? Deixa aqui nos comentários. A gente fez um levantamento mesmo pra gerar um debate. Exato. Porque é muito amplo, É muito né? amplo. Muito então, amplo. assim, você sabe qual que é o seu limite? Deixa aí nos comentários. Mas voltando, qual que é a importância da gente saber os nossos limites? Eu acho que vai entrar no próximo tema também já. Mas é importante porque é onde a gente se conhece e a gente se conhecendo, a gente consegue se respeitar e respeitar o próximo. Porque eu acho que as coisas elas começam a partir de nós e quando nós estamos bem com a gente consegue ser bem para o próximo. Exato. Ser bom, né, para o próximo. E nada disso... Nossa, tô falando enrolado hoje, gente. O que tá acontecendo? Mas enfim, você entendeu. Não, eu entendi. Vocês aí de casa também entenderam. E nada disso, nada mais é do que um autocuidado. Então, já deixamos aqui o tema do próximo episódio, que é autocuidado. Então, os limites, eles são importantes para que a gente também saiba não só se posicionar, mas também se cuidar, né? Porque muitas vezes a gente tem que colocar esses limites, colocar a mãozinha, tipo, pare, senhor juiz, agora, né? Para que a gente consiga viver de forma mais harmoniosa. É isso. É isso, né? Temos. Vamos ficar com isso, então? Vamos. E se você ainda não nos segue, não nos acompanha nas redes sociais, a gente vai deixar na descrição do vídeo no YouTube e no episódio do Spotify todas as redes detalhadas. Não deixe de nos acompanhar, de nos seguir e também de deixar sugestões. Se vamos seguir, não sabemos, mas a gente gosta de ter essa troca, então fique muito à vontade. Para colocar nos comentários até o que você achou, o que você pensa. E a gente vai deixar também na descrição o podcast que a gente estava falando, né? Sim, o episódio. Quem quiser o episódio do podcast. Vale muito a pena. É isso aí. É isso, gente. Então, beijos. Beijos, tchau.